Você não sabe o que acontece com uma dívida após 5 anos e quer saber se ela acaba? Está com dúvidas se ainda é possível que uma dívida seja cobrada após 5 anos? Então continue assistindo esse vídeo para entender tudo sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Eu sou Alice Aquino, advogada especialista em cobrança e negociação de dívidas e ajudo credores e devedores a lidar com dívidas. É muito comum eu receber a seguinte pergunta: Alice, se passar de 5 anos, uma dívida acaba, não é mesmo? Porque eu ouvi que depois de 5 anos a dívida não pode mais ser cobrada, então é isso mesmo? Antes, eu preciso que você entenda que o direito do credor se divide em dois: o direito de cobrar a dívida em si e o direito de cobrar a dívida no judiciário. Grande parte da população acredita que uma dívida acaba em 5 anos, mas na verdade essa questão acaba sendo um problema, porque não é assim que funciona o prazo de uma dívida. Além disso, outra questão é que as pessoas associam o prazo de 5 anos que o nome da pessoa pode permanecer ao Serasa ao prazo da dívida. Mas isso não tem relação com o prazo da dívida em si, pois o prazo que o nome de uma pessoa pode permanecer no Serasa só diz respeito e unicamente ao prazo do Serasa. Outro ponto é que uma dívida tem prazo para ser cobrada no judiciário. E algumas dívidas têm o prazo de 5 anos para ser cobradas no judiciário. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas não sabem a diferença. Então vamos lá para você entender realmente como funciona. O prazo de prescrição de uma dívida é o prazo pelo qual uma dívida pode ser cobrada no judiciário. Então, quando uma dívida é cobrada no judiciário antes de completar 5 anos, o processo irá tramitar normalmente. Pois, se o prazo prescricional da dívida é de 5 anos, então a cobrança está no prazo correto. Apenas ressaltando que não é toda a dívida que possui o prazo de 5 anos para ser cobrada no judiciário. Algumas dívidas têm o prazo de 3 anos, outras de 4, outras de 10 e assim sucessivamente dependendo da dívida. Acontece que o prazo de 5 anos é o prazo mais comum, pois são as dívidas mais comuns no dia a dia. Mas esse prazo não é padrão para toda dívida. Agora, se uma dívida não é cobrada no judiciário dentro do prazo prescricional desse tipo de dívida, ela não pode mais ser cobrada no judiciário, pois ela já caducou. Mas o que muitas pessoas não sabem é que uma dívida pode ser cobrada fora do judiciário enquanto ela não foi paga. Eu sei que, de certa forma, isso parece algo contraditório para muitas pessoas. Ocorre que se uma dívida não foi paga e está prescrita, o credor ainda pode cobrar de forma extrajudicial, ou seja, sem a intervenção do judiciário. Novamente, eu não estou falando isso porque eu sou a favor dos credores ou estou inventando isso. Eu estou explicando essa situação para que você entenda e tenha as informações corretas sobre o assunto. Viu como muitas informações sobre dívidas não são divulgadas corretamente na internet? Então, para continuar tendo acesso a informações corretas e aprender cada vez mais, não deixe de clicar no curtir e no se inscrever. Assim, você terá acesso a conteúdo novo sempre. Esse fato de uma dívida poder ser cobrada mesmo estando prescrita está diretamente ligada a empresas de cobrança. Exatamente, essas empresas que ficam ligando para cobrar dívidas antigas. Isso pode acontecer na prática? Sim, uma empresa pode ligar cobrando uma dívida, mandar um SMS, um e-mail, mas o que não pode acontecer é a empresa ameaçar você e fazer da sua vida um inferno. Cobrar fora do judiciário tem uma limitação. O devedor não pode ser humilhado em razão dessa dívida. Então, uma dívida prescrita pode ser cobrada fora do judiciário, mas com prudência. E um último ponto que algumas empresas acabam falando e na verdade está incorreto é que o credor não pode negativar ou protestar o nome de uma pessoa em razão de uma dívida prescrita. E aqui nesse ponto eu tenho outra explicação importante. No Serasa, a dívida prescrita não pode constar como negativada, mas ela pode constar como dívida atrasada. Muitas vezes ali no campo de consulta no site do Serasa, a pessoa acaba visualizando a opção de negociar
e a opção de dívida atrasada, e na verdade aquilo não é uma negativação de dívida, e sim uma indicação da dívida. É um meio que o credor tem de negociar a dívida dentro do site do Serasa. Isso é certo ou isso é errado? Não é sobre esse ponto que eu quero tratar, e sim que você entenda como funciona na prática. A questão é que isso de dívidas atrasadas pode afetar diretamente no score da pessoa. Então, realmente é algo que deve ser pensado. Agora, você entendeu que uma dívida não some depois de 5 anos. Se você quiser pagar pela dívida prescrita, é uma escolha sua, ok? A lei não irá te obrigar a pagar essa dívida. Então, tenha isso em mente e pondere o que é melhor para o seu caso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Ele pode ser o tema de um próximo vídeo. Obrigada e até mais!